Sabe aquela história de alguém que é um verdadeiro mestre no que faz, mas que, de repente, se depara com uma realidade que simplesmente não faz sentido? Pois é, a nossa conversa hoje é sobre isso. É uma história que fala sobre habilidade, claro, mas também sobre teimosia e sobre a nossa capacidade, ou a falta dela, de ver o mundo como ele é agora e não como ele costumava ser. Vamos mergulhar nisso juntos? Imagina só, no auge ele era uma lenda, o melhor pescador de toda a região, sem dúvida. Tinha um conhecimento dos rios que parecia, sei lá, quase sobrenatural. A isca certa, o anzol perfeito, a leitura da correnteza, tudo parecia simplesmente obedecer a ele. E estranho, né? Porque hoje o mestre, o especialista, passa os dias fazendo a coisa mais ilógica do mundo, tentando pescar onde não tem mais água. A grande pergunta que fica é, por quê? O que leva uma pessoa tão experiente a ignorar a realidade que está bem na sua frente? Então, essa história do pescador na areia é, na verdade, uma parábola. E ela revela uma coisa fundamental sobre o jeito como a gente enxerga o mundo. Vamos entender direitinho o que aconteceu com o nosso pescador. A habilidade dele era indiscutível. Um mestre mesmo, que sabia exatamente o que fazer. Só que ele tinha uma regra de ouro, uma mania. Ele só pescava em um único lugar, uma curvinha específica do rio, sabe? Um ponto que ele conhecia como a palma da mão. E aqui a história vira, porque a natureza, né, ela não tá nem aí para os nossos costumes. Veio uma enchente daquelas, bem forte, e simplesmente mudou o curso do rio. E aquele lugarzinho perfeito dele virou um enorme banco de areia. O rio agora passava a uns 50 metros de distância. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso teria procurado um novo lugar. Certo? Óbvio. Mas ele, não. Teimoso que só ele, continuou indo para o mesmo tronco, sentando no mesmo lugar e jogando a linha na areia, dia após dia. Era como se para ele nada tivesse mudado. Certo, mas e daí? Qual é a grande lição por trás dessa história? O que essa teimosia toda do pescador está tentando nos ensinar sobre nós mesmos? E o mais curioso, ou talvez o mais trágico, é uma frase que ele mesmo dizia com orgulho, como se fosse um segredo de mestre. Agora, essa mesma frase ganhou um significado literal. Ele estava de fato pescando onde os peixes não existem mais. Aí a gente entende que o problema dele não era a falta de habilidade. Ele continuava sendo o melhor. O problema era o seu modelo mental. Pensa assim, modelos mentais são como um mapa, um GPS que a gente tem na cabeça para navegar pela realidade. O mapa do pescador estava desatualizado. E o pior, ele confiava mais no mapa antigo do que nos próprios olhos. E aqui está a principal lição. A sacada é a seguinte: a habilidade mais importante que podemos ter não é só dominar uma técnica, é ter a flexibilidade de atualizar nossos mapas mentais quando o mundo lá fora muda. Ficar apegado a um modelo antigo, não importa o quanto ele tenha funcionado no passado, é a receita para o fracasso no presente. Beleza. História interessante, mas o que um pescador teimoso tem a ver com o mundo da educação? A conexão é bem mais direta do que parece. Vamos agora fazer essa ponte para o universo do aprendizado à distância. E aqui a gente chega na grande questão. Como essa parábola se aplica à experiência de quem estuda online? Como a história do pescador reflete os desafios de quem aprende à distância? A analogia é simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Para o pescador, o rio mudou de lugar. Para quem estuda no EAD, a sala de aula mudou de lugar. O ambiente de aprendizado não é mais um espaço físico, mas um ecossistema digital, com suas próprias regras, sua própria dinâmica. E aí acontece exatamente a mesma coisa. Assim como o pescador insistia em pescar no lugar antigo, muitos estudantes entram no EAD e tentam aplicar os mesmíssimos métodos do ensino presencial. Ficam pescando na areia, sabe? E se frustram porque as velhas técnicas não funcionam no novo ambiente. Para ter sucesso nesse novo rio, que é a educação online, é preciso um novo tipo de equipamento. E não estou falando do computador mais moderno, não. Estou falando de desenvolver novas habilidades mentais, autonomia, disciplina e um novo jeito de interagir. Esse é o mapa mental da educação tradicional. O professor fala, aluno escuta. Horário e lugar são fixos. A aprendizagem tende a ser mais passiva e a interação cara a cara. É um mapa que funcionou por séculos, mas que ficou obsoleto para navegar no território do EAD. A educação online não é e nem pode ser só uma transmissão da aula presencial pela internet. É uma proposta totalmente diferente. Ela quebra as barreiras de tempo e espaço e isso, por si só, já muda todo o jogo da aprendizagem. Então, qual é o novo mapa para esse território? Ele é construído com base em algumas coisas fundamentais:
autonomia, para a gente ser o piloto do nosso próprio aprendizado, responsabilidade pelo nosso progresso, disciplina intelectual para manter o foco, novas formas de interação e colaboração, e talvez o mais importante, a capacidade de autoaprendizagem. A postura muda de passiva para protagonista. No fim das contas, o maior desafio para quem estuda à distância não é dominar uma plataforma ou um software, é algo bem mais profundo. O ponto crucial é este. O sucesso não depende de quão avançado é o computador, mas de quão flexível é a nossa mente. A gente volta para aquela lição do pescador. A realidade muda. E quando isso acontece, nossos mapas mentais precisam ser atualizados. No aprendizado à distância, isso significa abandonar o modelo passivo e abraçar um novo mapa, um de autonomia e responsabilidade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. A realidade, seja na educação, no trabalho, na vida, está sempre mudando de curso, como aquele rio. A questão é, os nossos modelos mentais estão acompanhando essa mudança? Ou será que em alguma área a gente ainda está de alguma forma pescando na areia,